E aí, galerinha, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da onde vocês se encontram agora. E aí, galera, vamos começar nossa aula de hoje? Inglês no Enem, a gente desenrola. Então, antes de tudo, acredito que seja de suma importância me apresentar a vocês, dizer quem vai ser e quem é a pessoa que vos fala hoje, e que será sua professora de hoje também. Então, meu nome é Aline Maria, eu sou uma das graduandas aqui do curso de Letras em Inglês pela Universidade Federal de Alagoas e também já atuo como professora de inglês em algumas escolas de educação básica, também aqui no estado de Alagoas, ok? Dito isso, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje tem como foco a resolução de questões. Então, caso você não tenha assistido alguma aula anterior ou você tenha pulado alguma aula por qualquer motivo que seja, é de suma importância que você retorne e veja essa aula, porque durante o momento da resolução de questão, eu vou citar alguma estratégia ou eu vou fazer o uso de alguma estratégia que foi ensinada nas aulas anteriores. E se você não assistiu, é bem provável que você fique perdido nesse momento. Então, retorne, assista a aula e só depois volte para essa aula de resolução de questões, ok? Então, vamos lá. Agora é mão na massa e simbora. Vamos lá fazer nossas questões, tá? Mas antes, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser esquematizado essas resoluções de questões. Primeiro, eu vou apresentar a questão inteira, vou mostrar o texto, enunciados, alternativas, tudo junto, para vocês verem como é o formato da questão. E depois a gente vai desmembrar essa questão. Vai começar com o enunciado, vamos ler o enunciado, vamos para o texto, vamos tentar achar a resposta no texto, discutir sobre isso e depois a gente volta para o enunciado de novo com as alternativas. A gente vai olhar as alternativas para ver se aquilo que a gente discutiu anteriormente tem uma alternativa para ser a nossa resposta. Ok? Então vamos lá. Então, essa é a nossa primeira questão, que é a questão número 5 do caderno azul da prova de 2024. Aqui a gente tem o texto e também a gente tem o enunciado com as alternativas. Batendo o olho no texto, a gente já consegue identificar o gênero, né? Que é a carta. A gente sabe porque começa com a data e o ano, em seguida já vem o nome da pessoa para quem essa carta foi enviada, e lá no final também a gente já encontra o nome da pessoa que escreveu a carta. Além do fato de que aqui no enunciado também tem falando qual é o gênero, a carta da editora. Lembra que carta tem o objetivo de enviar alguma informação. Então, provavelmente é isso que a gente vai procurar. Vamos desmembrar essa questão, ler o enunciado e depois voltamos para o texto, ok? O enunciado dessa questão diz: a carta da editora Stephen Nichols à escritora Alice Walker tem um propósito de. Então, qual é o propósito do envio dessa carta? Qual é o objetivo do envio dessa carta? É isso que a gente vai procurar lá no texto. Lembrem-se, sempre que você vê uma questão do Enem, sempre comece pelo enunciado. Nunca vá direto para o texto. Começa pelo enunciado, depois a gente vai para o texto, que é o processo que a gente vai fazer em todas as questões aqui, ok? Vamos lá. Temos aqui o nosso textinho, né, a nossa carta, e nós vamos procurar pelo propósito, o objetivo do envio dessa carta. Como eu falei, geralmente ou vem no começo ou vem no fim. Qual é a dica que eu dou? Dá uma pausa no vídeo e procura por palavras específicas que expressem esse objetivo do envio. Por exemplo, for this reason, our goal, our aim. Dá uma pausa, dá uma escaneada no texto, procurando por essas palavras específicas que indiquem esse objetivo, ok? Pausou? Achou? Então vamos lá olhar o texto de novo para ver se foi exatamente o que eu também achei. Opa, como eu falei, geralmente vem no início ou no fim. Nesse caso, a carta aqui veio no fim. A gente tem for this reason, por esta razão, por este motivo. Vamos ler o resto da frase e ver qual o motivo. I'm afraid for this reason, we are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript. Ah, professora, pass on de passar adiante, então o manuscrito dele foi aceito, o manuscrito dela foi aceito? Não. Vamos olhar aqui antes. The difficult decision.
uma decisão difícil. Se fosse para ser aceito, seria uma decisão fácil. Então, é no sentido de peça de não passar adiante. Cuidado. Vamos lá, olhar as alternativas e ver se tem alguma alternativa que dê para relacionar com o que a gente acabou de discutir agora. Temos aqui as nossas alternativas e já matamos a questão só com aquilo que a gente acabou de discutir. Letra E, comunicar na recusa da publicação de seu romance. Perfeito. Porque a gente falou, the difficult decision to pass on, a decisão difícil de não ser aceito, de passar adiante no sentido de não aceitar. Então, a letra E, de certeza. Vamos ver por que não são as outras alternativas. Letra A, problematizar o enredo de sua obra? Não, porque isso não é mencionado no texto. Letra B, acusar o recebimento de seu manuscrito? Também não é mencionado no texto. Letra C, solicitar a revisão ortográfica de seu texto? Pode até ter no texto dizendo que tem alguns erros ortográficos, porém ela não solicita uma revisão. Letra D. Informar a transferência de seu livro a outra editora. Em nenhum momento é dito outra editora na carta. Cuidado. Então, matamos a questão só com aquilo. Letra E, a resposta correta. Vamos lá para a nossa próxima questão. A nossa segunda questão é literalmente a segunda questão do caderno branco da prova de 2023 do Enem. Aqui a gente já consegue ver logo de cara o gênero, né? Que é cartoon. E embaixo a gente tem alguma frasezinha, algum textinho que provavelmente está relacionado a esse cartoon. E temos o enunciado com as alternativas. Lembra, cartoon. Cartoon tem aquele objetivo ou de criticar ou de fazer o leitor refletir sobre algum aspecto social. Então, vamos lá desmembrar essa questão também. Lembra, primeira coisa, leitura do enunciado. Vou bater nessa tecla em todas as questões dessa aula. Começa pelo enunciado. Vamos lá ler. Ao retratar o ambiente de trabalho em um escritório, esse cartoon tem por objetivo? Qual é o objetivo de retratar o ambiente do escritório? A gente vai analisar o cartoon e vai analisar o texto para poder voltar para essas alternativas e tentar achar uma resposta. Vamos lá analisar o cartoon agora, né? Olhando a imagem, a gente já consegue ver que só temos homens, não tem nenhuma mulher, ou nenhuma pessoa com cabelo diferente, todos os cabelos são iguais, mesmo que um seja mais escurinho que o outro cabelo, né? Mas do mesmo formato de cabelo, todos com a mesma vestimenta, não temos nada de diferente, nada de diversidade, todos são iguais no ambiente de trabalho. Vamos ler aqui embaixo o textinho. Oh, you love working here. Nobody treats you any differently just because of your age, race or gender. Basicamente está dizendo assim, você vai amar trabalhar aqui. Ninguém te trata diferente pela sua idade, raça ou gênero. Claro, né? Vamos olhar na figura, né? Não tem ninguém diferente aí. Então, como é que vai ser tratado diferente? Enfim, né? Vamos lá olhar as alternativas e ver se tem alguma que dê para relacionar com esse fato que a gente acabou de falar, de não haver essa diversidade, já que todos são iguais. Olha aí, matamos a questão só com aquilo que a gente conversou. Deixa cara a falta de diversidade. Às vezes, até só por analisar o cartoon a gente consegue matar a questão, porque a gente não ia precisar ter lido aquela partezinha embaixo do texto para saber que era deixar a falta de diversidade, porque a gente já viu que não tinha diversidade nenhuma naquela imagem. Então, calma. Às vezes você se fica ansioso demais, com medo de não saber a língua, não entender muito do inglês e acaba se precipitando numa questão que vocês poderiam muito bem resolver com o mínimo de conhecimento possível na língua inglesa. Então, matamos a questão. Letra B. Deixa cara a falta de diversidade. Por que não é as outras questões, as outras alternativas? Letra A. Criticar um padrão de vestimenta? Isso não está sendo criticado. A verdade, isso está sendo um dos motivos das pessoas naquele ambiente serem bem aceitos, né? Então, não é isso. Letra C. Indicar um modo de interação? Não, porque isso não é mencionado. Letra D. Elogiar um modelo de organização? Também não. E a letra E. Salientar o espírito de cooperação? Também não é mencionado isso. Ok, vamos lá para a nossa próxima questão, que, por pura coincidência, também é a terceira questão
do caderno rosa da prova de 2022 do Enem. Aqui a gente tem uma tirinha, né? E embaixo a gente tem o enunciado com as alternativas. Ai, professora, eu não sei inglês, tem muitas palavras, muitos balõezinhos aí em inglês, como é que eu vou entender isso? Calma, vamos analisar a primeira tirinha, depois a gente analisa o que está escrito dentro dos balãozinhos. Às vezes, como mencionado anteriormente na questão anterior, você não precisa nem se preocupar tanto com essa questão de não saber muito da língua inglesa. Você consegue entender a questão, o que a questão pede pelo contexto. Então, vamos primeiro olhar o enunciado, depois a gente volta para o texto. Lendo o enunciado, a gente tem assim, ó. Nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa. Então, a gente vai observar o comportamento da mulher primeiro. Depois que a gente vai focar em ler o texto só se for necessário. Primeiro, vamos focar em observar o comportamento da mulher. Vamos voltar para as alternativas. Se não tiver nenhuma alternativa que dê para responder só com isso de observar, aí é que a gente vai ler o texto, ok? Vamos lá. Então, olhando aqui a tirinha, a gente tem um castelo, logo no primeiro quadrinho, né? Em seguida, a gente tem um homem com uma mulher. A mulher, ela tá pegando um livro de uma estante. No terceiro, ela já tá com 3 livros, carregando 3 livros, se distanciando um pouquinho desse homem. O homem continua falando lá. E, por fim, a gente tem a mulher lendo o livro e o homem virando um vampiro, batendo asas, acredito eu, né? Indo embora. Então, a mulher aqui tá focada só na leitura. Será que tem alguma alternativa que dê pra gente matar a questão só com isso que a gente conversou agora? Vamos lá olhar as alternativas para ver se tem. Se não tiver, a gente volta. Opa, temos sim, ó. Letra B, gosto pela prática de leitura. Matamos a questão só analisando o comportamento da mulher. Não precisava nem ficar ansioso com o fato de ter vários balãozinhos com várias palavras em inglês e você, sei lá, não conseguir entender muita coisa. Gente, sempre que tiver imagem, tenta entender o contexto. E só se você não conseguir achar uma alternativa que dê para relacionar com isso, é que você vai ler o texto mesmo. Ó, vamos ver por que não é as outras alternativas. Ó, letra A, revolta com a falta de sorte. Se você estivesse com dúvida nessa letra A minha dica é você ler realmente a tirinha. E lá você ia achar ela falando, oh, my luck. Ela se acha sortuda porque agora também é dona da biblioteca. Porque antes a biblioteca era só do marido, que era um vampiro lá que tem uma biblioteca enorme. Mas agora que eles se casaram, a biblioteca também é dela. Então ela se acha muito sortuda. Letra C. Receio pelo futuro do casamento? Não, porque isso não é mencionado no texto. Letra D. Entusiasmo com os livros de terror. Cuidado, se não tivesse essa questão de terror, poderia até ser essa. Mas como tem entusiasmo com os livros de terror, nunca foi mencionado no texto o gênero do livro que ela estava lendo. Embora o marido seja um vampiro, não está dizendo que ela está lendo um livro de terror. Então já não é. E letra E, rejeição ao novo tipo de residência? Claro que não, que ela está mais que feliz com a biblioteca dela. Então a letra B, matamos a questão. Vamos para a nossa próxima questão, ok? Então, a nossa questão de agora é a questão número 3 do caderno azul da prova de 2021. Eu sei que o texto é grande, não se assustem com o texto. Vamos primeiro olhar o enunciado e aí a gente volta e vê o que a gente precisa achar nesse texto, tá bom? Vamos lá desmembrar essa questão. O enunciado diz assim, ó. A crítica do livro de memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que você vai procurar exclusivamente a palavra unthinkable. A gente não vai precisar ler o texto todo, gente. O que a gente vai usar? A estratégia de scanning. Vamos bater o olho no texto e procurar pela palavra unthinkable. Vamos lá. Agora que estamos com o nosso textinho, vamos procurar pela palavra unthinkable, aquilo que estava lá no enunciado. O uso do vocábulo unthinkable. Então, você vai passar o olho no texto procurando por essa palavra.
Não é para ler o texto todo. Scanning, a gente procura pela palavra específica. Então, você vai escanear o texto procurando pela palavra unthinkable. Dá uma pausa no vídeo e aí você retorna quando achar essa palavra. Achou a palavra? Então, vamos lá olhar o que essa palavra significa dentro do texto. Unthinkable vem lá no final do texto. Às vezes, você perde tempo numa questão porque não leu ou não entendeu o objetivo do enunciado corretamente. Tá vendo que nesse caso você não precisava nem ler o texto todo. Era só procurar pela palavra unthinkable. Sempre que vocês pegarem uma questão, seja ela com texto grande, texto pequeno, com carta, cartoon, qualquer coisa, olha o enunciado. Vamos lá tentar entender o que unthinkable significa dentro da frase que ele se encontra. The very idea of a black woman as First Lady of the land, well, that would have been unthinkable. Então, a ideia de uma mulher preta como a primeira-dama seria uma ideia inimaginável. Vamos ver se tem alguma alternativa que dê para a gente relacionar com isso que a gente está falando. Da ideia de ter uma mulher preta como primeira-dama ser uma ideia inimaginável, que ela não poderia ascender a esse posto, uma mulher preta ser primeira-dama. Vamos lá olhar. Temos sim. Letra A. A ascensão social era improvável. A gente tem assim, the very idea of a black woman as the first lady. Então, a ideia de uma mulher preta como primeira-dama era impensável, improvável. Então, é a letra A. A ascensão social era improvável. Letra B, por que não seria as outras, né? Vamos analisar. Letra B, a mudança de nome era impensável? Naquela frase a gente não viu nada falando de nome, tá? Vamos focar na frase que a gente pegou. Letra C, a origem do indivíduo era irrelevante? Claro que não. Você está dizendo que the very idea of a black woman, então a origem dela, a cor, a cultura, a etnia dela era sim relevante. Letra D, o trabalho feminino era imaginável? Naquela frase, não era mencionado isso. O comportamento parental era irresponsável? Novamente, naquela frase que tem um unthinkable, não é mencionado isso. Então, a gente já anula. Letra A, resposta correta. Matamos a questão. Vamos lá para a próxima. Agora, nós estamos na questão 5 do Caderno Azul da prova de 2021. Novamente, não se assustem com o tamanho do texto. Vamos primeiro analisar o enunciado. Aqui a gente tem a questão, tem um textozinho em cima, o enunciado e as alternativas. Vamos desmembrar a questão primeiro, depois a gente se preocupa com o texto, tá bom? Vamos lá. O enunciado diz o seguinte: considerando-se o olhar dos personagens, esse trecho do roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação sobre o lugar depende do. Então, a gente vai primeiro analisar o texto, olhando o que a avaliação do lugar depende. A avaliação do lugar se refere a adjetivos. Se eu estou avaliando, eu estou dizendo se alguma coisa é boa ou é ruim. Vamos procurar no texto algo que identifique como adjetivo, que a gente consiga identificar como adjetivo. Vamos lá olhar o texto primeiro. Depois a gente volta para as alternativas. Como mencionado no enunciado, isso aqui é um trecho de um roteiro. Então, a gente tem dois personagens, que é a Celine, a Jess, e depois tem a Celine. E embaixo de cada nomezinho tem as falas, já que um roteiro tem o nome do personagem, a fala, ok? Roteiro de filme. Todo mundo já deve ter conhecido ou visto esse gênero. Então, vamos lá. Lembra, a gente está procurando pelo que a avaliação depende. Então, avaliação é adjetivo. Se você bater o olho no texto agora, você já vê de cara um adjetivo na fala da Jessie. Ela fala assim, ugly. Então, a gente já sabe que a Jessie acha alguma coisa ugly, alguma coisa feia. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente consiga relacionar com esse adjetivo da Jessie no finalzinho e no começo da fala da Celine. Se ela está dizendo ugly em cima, o que a gente tem? Vamos dar uma olhada? Exatamente isso que a gente estava procurando. Ó. Em cima a gente tem a fala da Celine. That's why I like Los Angeles. Because it is so
Aí a Jess, ugly. Eu já tenho a opinião da Jess que é feio. E a Celine, no, I was going to say neutral. Então, as duas têm um ponto de vista diferente da mesma cidade que é Los Angeles. Então, a Jessie acha que é ugly e a Celine acha que é neutral. Duas perspectivas, dois pontos de vista. Precisou ler o texto todo, gente? Não. É só primeiro bater o olho no texto, fazer o skimming, olhar o texto geral, tentar entender, no caso dessa questão, e depois a gente vai procurar algumas frases que estão um pouquinho em cima, algumas frases que estão um pouquinho embaixo, para tentar relacionar. Às vezes não é necessário ler o texto todo. Vai ser assim em todas as questões? Em todas as questões eu não vou precisar ler o texto? Claro que não, gente. Calma, são situações e situações. Nesse caso, como a gente já achou logo de cara o adjetivo ugly da Jessie, era só a questão da gente tentar entender o contexto que estava em volta dessa fala. Já sabemos que temos duas perspectivas, dois pontos de vista. Vamos olhar nas alternativas para ver se tem algo relacionado com isso que a gente está falando. Matamos a nossa questão só com aquilo que a gente acabou de discutir. Letra B, perspectiva do visitante. Se a Jess acha ugly e a Celine acha neutral, a gente tem dois pontos de vista, duas perspectivas. Encerramos a questão. Por que que não é as outras alternativas? Lembra que a gente está focando naquela frase que a gente achou, tá? A gente não está focando no texto geral. Então, letra A, beleza do próprio local? Aquilo não é mencionado. Letra C, contexto histórico do local? Também não é mencionado. Letra D, tempo de permanência no local? Não é mencionado. E a letra E, finalidade da viagem do visitante? Também não. Então, a única alternativa que dá para a gente relacionar com aquilo que a gente acabou de achar, do ponto de vista da Jessie, do ponto de vista da Celine, é a perspectiva. Ok? Perspectiva do visitante, letra B. Vamos para a nossa última questão da nossa aula. Por fim, nós temos a questão número 1 do caderno azul da prova de 2020. Aqui a gente já vê o gênero campanha, né? Como vocês podem ver aqui na imagem. E também tem esse gênero comentado na pergunta, no enunciado. Primeiro, vamos analisar o enunciado, depois a gente volta para analisar a campanha, tá bom? Vamos lá. O enunciado da questão diz o seguinte: os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir. Agora, com a nossa campanha, a gente pode analisar o que o texto passa. Vamos dar uma olhada na campanha direitinho. A gente tem uma mulher e a boca dela está sendo censurada por uma barra de pesquisa. Aí começa, women shouldn't, e tem women shouldn't have rights, women shouldn't vote, women shouldn't work, women shouldn't box. Embaixo tem women shouldn't suffer from discrimination anymore. Então, basicamente, tem uma barra de pesquisa. Lembra, se é uma barra de pesquisa, as palavrinhas que vêm embaixo são sugestões de prováveis resultados de pesquisa. Então, coisas que outras pessoas pesquisaram e aí juntou e dão essa sugestão. Tipo, por exemplo, top pesquisados. Aí aparece. Então, isso aqui embaixo são coisas que são geralmente pesquisadas por outras pessoas. E embaixo a gente tem aquela nota de rodapé que faz um rebate para a imagem, para o tópico. Então tem, women shouldn't suffer from discrimination anymore. As mulheres não deveriam sofrer discriminação nunca mais. Olhando especificamente para a barra de pesquisa, a gente tem women shouldn't have rights. Mulheres não deveriam ter direitos, não deveriam votar, não deveriam trabalhar e não deveriam boxear. Temos isso. Vamos lá olhar se tem alguma alternativa que dê para relacionar com isso que a gente está falando, dessa censura que a mulher sofre, com a boca tapada de não poder falar, e dessa discriminação que ela ainda sofre no atual momento, no presente momento, ok? Vamos lá olhar as alternativas. Novamente, matamos a questão apenas com aquilo que a gente discutiu. Olha a letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Pronto, encerramos a questão. É exatamente isso. Se naquela parte que está censurando a mulher tem aquelas frases, mulheres não deveriam fazer coisa tal, tal e tal, e embaixo tem, mulheres não deveriam sofrer mais discriminação,
Então, é exatamente isso, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Lembra que aquela barra de pesquisa são pesquisas geralmente feitas por outras pessoas, aquelas sugestões. Então, matamos a questão. Vamos ver por que não é as outras alternativas. Letra B. Rever o desempenho da mulher no trabalho. Não, porque até naquela partezinha das pesquisas tem mulheres não deveriam trabalhar. Women shouldn't work. Questionar a sobrecarga das atribuições à mulher. Também não é mencionado isso. Analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. Não, porque para analisar uma pesquisa teria que ter gráficos e a gente não tem naquela campanha, então não é. E a letra E, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Não é essa, porque está censurando a mulher para ela não falar, não por ela falar certas palavras. Estamos dizendo que a mulher não deveria ter aquele direito, ela não deveria ter o direito de falar. Women shouldn't have rights. Então já não é a letra E, ok? Letra A, matamos a nossa questão. Para encerrar a nossa aulinha de hoje, eu trouxe 4 diquinhas rápidas, nossas Golden Tips. Dica número 1, sempre comece lendo o enunciado, gente. Vou ressaltar de novo essa dica. Leia o enunciado assim que você pegar uma questão do Enem. Não vá direto para o texto. Leia o enunciado, entenda o enunciado, veja o que o enunciado pede, para aí você ir para o texto. Você consegue poupar muito tempo assim. Comece pelo enunciado. Dica número 2. Leia a questão com calma, procurando no texto aquilo que se pede. A dica número 2 está relacionada com a dica número 1. Se você lê o enunciado e no enunciado pede para você procurar o que significa tal palavra no texto, olha o texto procurando por aquela palavra. Você vai fazer exatamente o que o enunciado pede. Não invente de ler o texto inteiro para perder tempo, sendo que você poderia fazer uma coisa muito rápida só procurando por aquela palavra e tentar entender a palavra pelo contexto. Que nem a gente fez em algumas questões aqui, tá? Dica número 3. Durante a prova, lembre-se de beber água e comer algum docinho para lhe dar energia. Gente, a prova do Enem é uma prova longa e requer muito de você. Então, lembrem de levar uma garrafinha de água e levar algum docinho para comer, para não passar mal, tá? É sério. Levem, bebam água e comam um docinho de tempos em tempos para poder repor as energias enquanto você faz as questões. E a última dica, faça uma questão por vez, salvando o seu tempo. Então, começou uma questão, termina a questão. Se você começou uma questão e está com dúvida nela, não foca naquela questão. Vai para a próxima questão, termina todas as questões e aí, quando terminar tudo, é que você retorna para essa questão. Porque se você focar na questão que você está com dúvida, você vai perder muito tempo, tá? E é isso por hoje, tá? Essas são as nossas últimas dicas do nosso curso. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido nossas aulas até o final, e especificamente esta aula, né? Até o final. Desejo a vocês boa sorte na prova, vai dar tudo certo. Fiquem calmos, leiam o enunciado e a gente se vê na próxima, tá bom? See you, bye bye!